Olá pessoal, aqui é o Marcos com mais uma videoaula para o nosso canal no YouTube e também o nosso site aprendapraticando.com.br. Muito bem, nessa videoaula que eu estarei apresentando para vocês é uma sequência daquelas videoaulas que a gente está ensinando para vocês como você ter uma pele perfeita usando o Photoshop. Nessa sequência que nós estaremos apresentando como você remover sardas e deixar uma pele limpa, uma pele com a textura bem bonita, como você está vendo aqui. Por exemplo, nós temos aqui nesse primeiro modelo, certo? Eu vou dar um zoom aqui para você. Você pode observar que essa imagem ela possui aqui muitas sardas e essas sardas dificultam então até mesmo para alguns profissionais remover, ou seja, esses pequenos detalhes e deixar a imagem desse modo que nós vamos apresentar aqui, tá? Você pode observar, certo? Eu vou então tentar colocar aqui as imagens lado a lado para você ver. Aqui ó, nós temos a imagem que já foi aplicado os efeitos de remoção de sardas e você tem aqui a imagem do antes e você tem aqui a imagem do depois, tá certo? Então, nós estaremos ensinando para você como você trabalhar de uma maneira bacana, interessante, usando uma técnica que nós já mostramos em aulas anteriores, que foi exatamente a alta frequência, tá certo, gente? Então, vamos lá. Você vai abrir o seu Photoshop e nós vamos começar essa videoaula maravilhosa, tá bom? Muito bem, então para começar a videoaula, você vai na barra de menus do Photoshop e você vai em arquivo e você vai então abrir e você vai escolher então a imagem que nós disponibilizamos para você praticar essa videoaula, tá certo? Com essa imagem aberta, você então vai na caixa de paletas de camadas, certo? Vai duplicar então esse plano de fundo. Eu sempre aconselho que as pessoas dupliquem para você não trabalhar a partir da cópia original, tá bom? Clique com o botão direito, duplicar camada. Então eu vou colocar aqui o nome, certo? De retoque. Então vou dar um OK, tá? Então eu tenho agora duas camadas, a camada que é o plano de fundo original, certo? E eu tenho a camada de retoque. A partir desse momento aqui é que nós vamos trabalhar, tá bom? Mas o que nós vamos fazer, gente? Ó, veja bem, para você utilizar a técnica de alta frequência, é importante que você então faça mais outras cópias. Então o que eu vou fazer? Eu vou duplicar novamente, clicando com o botão direito, duplicar camada. Eu vou colocar então o nome agora alta frequência, tá certo? Então, eu tenho uma camada chamada alta frequência, clico nessa chamada retoque mais uma vez, e eu duplico novamente, dessa vez eu vou clicar na barra de menu, duplicar camada, e eu vou então colocar o nome agora dessa baixa frequência. Muito bem, então as camadas que eu tenho aqui retoque, certo? Eu tenho baixa frequência e eu tenho então alta frequência. O que eu faço, pessoal? Veja bem, certo? Deixa eu desabilitar esse plano de fundo. Essa camada retoque, você poderia ter colocado o nome dela, bora colocar o nome original, tá? Pra gente, no final, a gente visualizar esse trabalho que nós fizemos. Com essa camada, você seleciona essa camada chamada baixa frequência e você vai desabilitar a camada de alta frequência e também a camada original. Selecionado então baixa frequência, você vai vir na barra de menus, clica na opção filtro, você vai então para desfoque e você vai escolher então a opção gaussiano, tá? Pois bem, após você clicar na opção gaussiano, vai te abrir essa janela e nessa barra de deslizante você vai configurar a intensidade que você quer colocar o desfoque. Por exemplo, para você entender melhor, tá? É importante que a gente coloque um desfoque de maneira que não apareça, ou seja, no desfoque não se visualize nenhum ponto das sardas no rosto do modelo. Por exemplo, eu vou colocar então aqui, tá? Eu coloquei 20 pixels, você pode observar, não sei se você consegue ver no monitor, tá? Mas ainda aparecem alguns pontos de pixel de sarda no rosto da modelo. Coloquei então para 25 pixels para essa imagem, então eu tenho a imagem aqui fora de foco e não aparece absolutamente nada. Essa camada chamada baixa frequência, que ela está totalmente desfocada, ela vai servir de base para que eu possa texturizar, para que eu possa apenas usar a textura
certo? Para mim poder remover a sarda. Você vai entender isso no decorrer da videoaula. Então vou dar um OK, certo? Muito bem. Quando eu der OK, eu tenho aqui essa imagem, você pode observar, certo? Com 25 de desfoque que eu dei. Então você tem essa imagem aqui, tá? Eu vou então habilitar nesse momento a camada de alta frequência, que continua com as sardas. E nós vamos fazer agora uma outra aplicação, tá? Clico sobre ela. Não esqueça, a camada que você for utilizar, você tem que clicar sobre ela para que ela esteja habilitada, tá bom? Então eu vou aqui agora em imagem, na barra de menu, eu vou então aplicar imagem. Entenda bem o que eu vou te explicar agora, pessoal, tá? Algumas pessoas me perguntaram, Marcos, veja bem, nessa técnica de alta frequência, eu tentei fazer, mas eu não entendi como é que é, então deixa eu explicar. Aquela camada chamada baixa frequência, que está fora de foco, como eu te expliquei, ela vai ser a base, ela vai ser apenas a textura que eu vou utilizar dela. Então, eu clico aqui nessa opção, tá? Você vai em imagem, você vai escolher então aqui a opção aplicar imagem, certo? O que significa? Eu vou aplicar uma imagem em cima dessa imagem que eu tenho aqui. Então, clico nessa opção, vai me abrir esta janela que você está vendo. Depois que essa janela está aberta, eu vou escolher então qual é a camada. O Photoshop me pergunta qual é a camada que eu quero aplicar sobre esta imagem aqui. Eu clico no drop down e eu vou dizer então que eu quero a camada chamada baixa frequência, que foi colocada fora de foco, tá certo? Qual é o efeito, qual é o modo de mesclagem, né, que eu vou utilizar? Você observa que a camada que eu estou escolhendo é a low frequency, que é a baixa frequência, e o destino dela está sendo sobre sardas, high frequency, que está aqui, que é alta frequência, e o modo de mesclagem, eu clico no drop down e eu vou então escolher a opção, certo, subtrair. Quando você clica nessa opção, tá, a imagem ela vai ficar acinzentada, mas você vai fazer as seguintes configurações. Aqui é onde tem escala, você vai colocar 2 e deslocamento, você vai então digitar 128. Não marca em preservar transparência, não marca máscara, opacidade tem que estar 100%, não clique em uma outra opção, tá certo? Então, eu digo para o Photoshop que é isso que eu quero, eu dei um OK. Pois bem, então nós temos alta frequência cinza, certo? Mas no entanto ela tem aquelas sardas, e eu tenho baixa frequência que está fora de foco, sem sardas, tá bom? Então, com essa opção aqui dessa camada alta frequência selecionada, então vou fazer uma nova mesclagem, certo? Clico então no Blend Mode e eu vou escolher então, certo? Um modo de mesclagem vai ser luz linear. Cliquei então, pronto. Eu tenho então a imagem mesclada uma com a outra, mas no entanto você não vai enxergar agora a imagem fora de foco, que eu vou precisar de uma ferramenta para isso, tá certo? Então, deixa eu só aplicar um zoom na imagem para você visualizar melhor o que nós vamos fazer aqui agora. Pois bem, com a camada alta frequência selecionada, gente, então você vai vir na caixa de ferramentas e você vai clicar nessa opção que está aqui, tá vendo? E vai escolher a seguinte ferramenta. Você clica na pontinha e seleciona a ferramenta aqui, pincel de recuperação. Cliquei sobre ela, pois bem, o que eu faço? Eu vou então aumentar a ponta do brush, tá? Só lembrando de uma coisa, se no seu teclado estiver com a Caps Lock acesa, então você não vai conseguir visualizar, certo? O aumento, por exemplo, ainda que eu aumente aqui, ó, o tamanho do brush, você só apenas vai ter uma marquinha, como se fosse uma cruzinha aí na ponta do seu brush, certo? Então você desabilita Caps Lock, tá certo? E pronto, você vai visualizar o tamanho real do brush, tá certo? Então, eu vou então colocar um tamanho, certo? Que seja um tamanho para me colher apenas essas pintinhas que tem no rosto. Eu vou então dar um OK. Pois bem, mais um zoom para você visualizar. E eu quero que você entenda o seguinte, pessoal, tá? Olha bem, eu vou escolher um ponto. Você percebe que essa zona do rosto da modelo está mais clara e essa aqui está mais escura. Então aqui está um segredo. Qual o segredo que eu quero que você entenda, tá? Deixa primeiro eu te mostrar aqui a barra de propriedades. Quando você escolher essa ferramenta, o modo tem que estar em normal, certo? Aqui na origem tem que estar em amostra, certo? Você tem que estar marcado aqui alinhado e você pode deixar aqui então camada atual, tá bom? Então, aqui ó, eu marquei um ponto que eu quero
colher a parte dos pixels, a parte da pele, tá? Então eu disse para o Photoshop que é aqui. Agora no teclado eu clico em Alt, e quando eu cliquei em Alt, eu segurei Alt e apertei aqui, ó. Eu estou com Alt no meu teclado apertado. Então você percebe que a ponta do mouse ficou daquele jeito ali, certo? O que eu vou fazer? Com Alt apertado, eu dei um clique no mouse, pronto. Eu colhi então um pixel daqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou escolher então onde tem uma pinta, tá? Onde tem uma sarda, e eu dei um clique. Pronto, automaticamente você pode observar que à medida que eu clico sobre as sardas, você perceba que o xizinho continua ali, tá bom? Então o que eu estou fazendo? Estou colhendo, observe bem. Isso é muito interessante, você observa esse detalhe, tá? Então, você vai ter que fazer isso na imagem todinha. Você pode então me perguntar assim, Marcos, por que você está colhendo o pixel e não fica deformado a superfície da imagem? Simples, porque à medida que eu colho esses pixels aqui, praticamente eu estou utilizando aquela camada chamada baixa frequência, certo? Então eu estou tirando essas pintas do rosto da modelo, essa sarda, e está simplesmente sendo colocado no lugar aquela parte que eu disse para você que era a parte desfocada, que estava sendo como superfície, tá bom? Então vamos clicando e a gente vai estar removendo todos esses pontinhos que você tem aqui no rosto, certo? Existem alguns lugares, por exemplo, que você pode deslizar. Aqui eu vou mudar, que eu quero colher aqui, tá? Você pode deslizar o mouse. Sempre que necessário, você aperta Alt, escolha um ponto e começa então a colher, tá certo, pessoal? Você então vai fazer isso por toda a superfície do rosto do modelo. Lembrando para você que Photoshop é um programa profissional, que você vai trabalhar com edição de imagens, e lembrando que uma das coisas que você precisa ter é paciência para você fazer esse trabalho, tá certo, gente? À medida que você for trabalhando, vai ter imagens que você vai ter grau de dificuldade mais que outras, então você tem que ter muita paciência para você fazer esses detalhes aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui nas margens, em torno dos olhos, ó, você percebe que você tem que tomar muito cuidado para fazer isso aqui, senão você distorce a imagem. As sardas é muito mais difícil de você remover do que cravos e espinha. Muito bem, pessoal, então como vocês podem ver, nós removemos aqui todas aquelas sardas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou então habilitar, tá, aqui a camada original, e eu vou pegar então essas duas camadas que nós temos, que é a alta frequência e baixa frequência. Eu vou clicar nelas duas e eu vou arrastar aqui para dentro, ó, tá? E eu vou criar então um grupo. Esse grupo, então, eu cliquei então aqui, eu vou colocar o nome frequência, certo, gente? Nós temos então agora um grupo frequência e nós temos aqui a imagem original, só para a gente poder fazer um comparativo. Eu vou mostrar para você, tá aí a imagem antes, tá, com todas essas sardas, e você então tem a imagem aqui sem as sardas, tá certo? Muito bem, para muitas pessoas a gente poderia parar aqui e a pessoa já então acharia que estaria tudo legal, mas só que não tá. Então eu vou ensinar para você a partir desse momento, nessa segunda sequência, nessa segunda videoaula agora, segunda parte dessa videoaula, desculpe, nós estaremos ensinando para você como você deixar essa pele mais perfeita, certo? Sem qualquer mancha, sem nenhum defeito. Então tá certo, gente? Então vou parar por aqui. Você vai lá, toma o seu cafezinho, tá bom? E volta, faça o seu lanche e volta para assistir a segunda parte dessa videoaula, onde estaremos ensinando para você como você criar uma textura de pele, como você melhorar a tonalidade dos olhos e dos lábios, tá bom? Muito bem, pessoal, se você gostou desse vídeo, foi útil para você, então você vai fazer o seguinte: inscreva-se no nosso canal para receber as novidades, clique nesse botãozinho dando seu joinha
E se você gostou do vídeo, você vai clicar nesse link para adquirir um dos nossos vídeos e nos ajudar a manter o canal, tá certo? Vai abrir essa nova janela, você clica em quero comprar e logo depois, nessa nova janela, você vai escolher então a sua melhor opção de pagamento. Pode ser cartão de crédito, boleto ou então pelo PayPal, tá certo? E você vai receber um link no seu e-mail para você automaticamente baixar o vídeo e você desfrutar da videoaula, tá bom? Conto com você, muito obrigado, fica com Deus, que Deus te abençoe. Tchau, tchau, gente.